Tem novidades importantes sobre o Vasco, na busca por um técnico depois da demissão de Fábio Carille, para completar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações sobre o Vasco, que não tem mais Fábio Carille como técnico nesse domingo, depois da derrota por 1-0 para o Cruzeiro em Uberlândia. O Vasco comunicou a demissão de forma oficial do treinador. 3 jogos e 3 derrotas na condição de visitante do Campeonato Brasileiro acabaram por determinar a saída do Carille. O que eu posso contar para vocês é que essa decisão já vinha sendo alimentada por gente grande no Vasco e a derrota mais uma contra o Cruzeiro foi determinante. Hoje a prioridade no Vasco é a contratação de Fernando Diniz. Pedrinho, presidente do clube, entende que ele é o cara que reúne as características que o Vasco busca para um comandante. Mas, importante lembrar que eu ouvi na manhã dessa segunda-feira que o Santos também está na parada e hoje há mais chance de o Peixe contratá-lo do que o Vasco prometia, acompanhando e trazendo novidades para vocês. Queria destacar uma curiosidade sobre a demissão do Carille. Ele cai no dia 27 de abril de 2025, exatamente um ano antes. Ramon Dias era dispensado no Vasco. Felipe Maestro assume interinamente até que um técnico seja contratado. Já o Pedrinho disse, depois da partida, quando do anúncio da demissão, o seguinte, abre aspas, para deixar muito claro, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que eu conversei com o Carille. Carille demitido depois de 21 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 50% de aproveitamento dos pontos. Vascaíno, fanática vascaína, um bom dia para você, uma boa semana. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta quem é o teu preferido para o lugar do Fábio Carille, demitido ontem após mais um resultado ruim, um desempenho horroroso na temporada. E claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, vamos bater 215 mil amigos vascaínos, porque aqui você tem voz e você tem vez, todo mundo participa. Bom, logo depois da derrota para o Cruzeiro, o presidente Pedrinho pediu a palavra, o Fábio Carille chegou até a falar, aliás, não sei nem porquê que o Fábio Carille deu entrevista, né? Não faz muito sentido, mas enfim, ele falou. Se você colaborar, e o presidente Pedrinho veio a público para explicar a demissão do técnico, que não conseguiu desempenhar no Vasco. Olha esses 4 jogadores. Se você não tem nenhum jogador de beirada de campo, tá? Se você olhar, nenhum de velocidade e tal. Para analisar. Plata, Bruno Henrique, Luiz Classificou Araújo, na Copa do Michael. Brasil, foi a semifinal, o estadual caiu para o Flamengo. E ontem, se tivesse vencido, era 4º colocado. Pô, então o desempenho é bom. Poderia mudar o panorama. É só para ilustrar a diferença de momento sendo bons. Financeiro e tudo mais entre os dois clubes. Detalhe, não é que é de arrecadação. O Flamengo fechou o que o Vasco apresentou nesses 4 meses com o Carille? Uma defesa extremamente vulnerável. Esses dois arrecadam pra caramba. Um time com uma dificuldade enorme de fazer transição da defesa para o ataque. De conduzir a bola com qualidade para os atacantes. Tem 8 volantes, um time que não triangulava do lado do campo. Pouquíssimas vezes viu esse tipo de movimentação. Jogada ensaiada, então nem pensar. Bola parada de escanteio ou falta lateral, nem pensar no Vasco não tinha. Mas ainda assim o Corinthians investiu ganhou alguns jogos no entusiasmo, na força. Intensidade, poucas vezes o Vasco, torcedor do Vasco viu. Escolhas que são mal feitas. Era necessária a mudança. Aí, e não... Página virada. Não é uma má escolha de jeito nenhum, mas não teria como escolher 2. A marca queria o Memphis. Fernando Diniz é o preferido do presidente Pedrinho. Agora, você ter 8 Pedrinho já demonstrou claramente e publicamente também a preferência dele pelo Diniz. Tá na conta Diniz é um treinador de grandes trabalhos, de grandes resultados, de trabalhos ruins também, como todo treinador. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor, ele vem de um trabalho, seleção brasileira, Cruzeiro, a única ressalva que dava o do Fluminense no segundo ano, ruim. Na quinta, chovendo no primeiro, ótimo, sem dúvida nenhuma, modo da carreira do Diniz, 2023. Mas eu faço uma pergunta para você, torcedor. O time com esse elenco do Vasco, 10 minutos, o Diniz encaixa. As ideias de jogo do Diniz encaixam nesse elenco? Cara,
Quinta-feira já tem jogo com o Operário. Felipe vai ser o técnico provisoriamente. Para o jogo com o Palmeiras também. Se for o Palmeiras, se ele for para o jogo domingo do Palmeiras, ele vai para Puerto Cabello, vai para Salvador contra o Vitória e vai contra o Lanús. O interino faz o quê num banco? Evitar o máximo de estresse interno ou o Vasco vai arrastar essa decisão tirar jogadores que vinham o Mundial de jogando. Clubes, quando vai ter uma parada. Faz isso. E o Orlando arriscado. falou, vou fazer o feijãozinho com arroz. Felipe assume, claro que provisoriamente, tá interinamente, porque é o cara que está no elenco. Poderia ser o Luizinho Quintanilha, que é assistente da comissão técnica permanente, poderia ser também. Mas o Pedrinho foi no Felipe, que já tinha ano passado dirigido o time, e bem contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro foi mais ou menos, mas contra o Cuiabá foi bem. Mesmo que do lado do Orlando. As ideias de jogo que o Felipe tem são diferentes do Carille. Se fosse goleado, tivesse sido goleado então ele pode ser o treinador do Vasco? Mas tivesse na beira do campo. Ele não é para essa função. Vi muitos debates nos grupos que participam de Vasco, muita gente questionando, o Vasco não vai trazer um grande treinador, como é que ele vai ser dirigido pelo Felipe, que não tem experiência no cargo? O cargo dele, o diretor técnico tem que ser um cara expressivo, um cara de muita carreira. O Dorival, essa reluta nisso. Então, mas o Dorival tá exposto, ele foi ao jogo. Ele tem tempo de futebol. Ele tem tempo de futebol para a função que exerce. Ele ia ser bem ou mal, aí é uma outra discussão. Agora dizer que ele não tem tempo... Exato. Ele não chegou agora na bola, gente. Vamos tirar o Orlando total dessa história. Mas enfim. Porque o Orlando tem nenhuma responsabilidade. Em relação ao treinador, a questão é, ninguém vai se sentir ameaçado ou, cara, vou trabalhar com um cara que não sabe nada. Esquece. Primeiro acha que os caras foram malucos ganhou pensar o ano isso. com o Paulista. Bom, mas depois nomes que estão no mercado. E ontem o presidente Pedrinho falou exatamente sobre isso. Pedrinho foi muito claro. Falou, olha, o mercado também é escasso. Há uma pressão pela troca e tal, mas as opções, em outras palavras, ele falou, cara, não tem tanta qualidade dando sopa. É verdade. Tem bons nomes. Bons nomes. Mas nenhum que eu falar agora vai ser unanimidade. Aqui nos comentários eu vou ler vários treinadores. Tudo que tá acontecendo dos brasileiros aos estrangeiros. 10, no tratamento do Garro, não vai ter aquela unanimidade. Porra, esse cara não vai ter. Até porque eu costumo dizer que existem dois mundos, o real e o ideal. Ideal. Ou o Corinthians ou qualquer time do país pode trazer o Luiz Castro. Para mim, era ele. Perde do Huracan. Ah, não. Caro, Vojvoda, vou lá tirar do Fortaleza. Inclusive o Flamengo. Não é esquema tático, porque o Corinthians qual é o mundo real? Jorginho está desempregado. Fernandinho está desempregado. E 10 de jogo bem diferente. Thiago Carpini está para cair no Vitória. Está ali perto da zona de rebaixamento, empatou ontem com o Grêmio. E aí? Quem mais? Luxemburgo. O trabalho do Dorival vai ser muito grande. Já não dirige o time há alguns anos. O trabalho do Dorival simplesmente é dar um norte. Esse é o mundo real. Um time sem comando. Ele sabe fazer isso. Pô, mas será... Agora, cara, olha só. Legal o Jorginho, que conhece muito bem o Vasco, que fez um grande trabalho, aliás, o último grande título do Vasco, né? O estadual de 2016 era o Jorginho, treinador. Não é que ele recusou como Ele era para ter ficado de 22 para 23, mas fizeram sacanagem com ele. E aí trouxeram o Maurício Barbieri, que não é maior do que o Jorginho. Eu acho que o Corinthians é aquilo. Mas enfim, a mudança foi feita. Porque o Corinthians não se preocupa. Dá para corrigir a rota? Dá. Será que ele mexe com esse atual elenco? Me preocupar, vai. Exatamente. O Corinthians não se preocupa com ele mesmo. Não vou comparar carreiras como treinador do Diniz com o Jorginho. Por mais que tenha tempo diferente, o Diniz tem mais conquistas. Mas a minha pergunta é que eu volto lá atrás para a gente debater. O Diniz encaixa nesse elenco. Porque até o meio do ano, quando algumas mudanças serão feitas, esse é o elenco que ele vai comandar. Isso é estranho. Será que o Fernando Diniz consegue botar o seu modelo de jogo em tão pouco tempo? Porque o Vasco joga quarta, sábado, quarta, domingo, sábado, é o tempo todo de 3 em 3 dias, 4 no máximo tem um jogo, com viagem como poucos dias de treino. Virada do clube. Será que dá? O que ficou para trás, às 18 horas então, Fábio, para trás. Propõe que espera até o Mundial de Clubes? Não. Mas tem que olhar o elenco para ver o que ele encaixa no modelo de jogo de quem vem dirigir. Porque ele não vai se adaptar. É mais difícil o treinador se adaptar. Ele tem um conceito de jogo. E o do Diniz demanda tempo. Algo que o Vasco não tem. Agora, o elenco do Vasco tem que ser cobrado. Os jogadores têm a sua responsabilidade também. A saída do Carille é um aviso, porque tem muita gente que não está rendendo no Vasco. Alguns, para mim, nem contratados deveriam ter sido, mas estão lá e entram e não dão conta do recado. A janela está aí no meio do ano. Cabe ao Pedrinho, que assumiu toda a responsabilidade
pela troca, pelos resultados, ao Felipe, que vai voltar à função de diretor técnico, Marcelo Santana, que é quem vai executar a saída e aliviar a folha do Vasco. Porque se eu citar aqui 6, 7, 8 jogadores, não será nenhum absurdo que não podem seguir no Vasco depois do Mundial, na volta do Brasileiro. Porque senão, se esses 7, 8 que eu poderia citar aqui seguirem no Vasco e o Vasco tiver pouca possibilidade de trazer reforços, nós temos tudo para brigar do meio para baixo. Esse elenco pode e deve entregar mais? Sim, mas não está. E como o Vasco é uma empresa, precisa cobrar resultados que não estão vindo à altura do que se espera, de peças que não estão rendendo. Entender. O departamento físico do Vasco e de saúde precisa ser cobrado também. Por que o Adson não consegue ter sequência? Por que o Estrela não volta? O Pedro já voltou, com 7 meses, ligamento cruzado anterior. Jogou, fazendo gols e bem. E os nossos? Paulinho, Adson, Estrela, cada um com problema. Jair é o que mais está performando até. Mas e os outros? O que acontece? É para pensar. E para cobrar os profissionais. A cobrança faz parte do futebol. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco, notícias do Vasco da Gama. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês. Vasco que está se preparando para enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, né, às 6h30 da tarde, o Vasco tem esse confronto aí difícil contra o Cruzeiro. Lucas Piton e Adson não devem enfrentar o Vasco, o Cruzeiro amanhã. Deve ser desfalques no time do Carille. Deixa a sua opinião, deixa o seu placar, o seu palpite. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!